Olá pessoal, aqui Rodrigo Viviani com História. Tudo bom? Tranquilo? Bom, hoje nesta aula vou usar um pouquinho de um tempinho para fazer algumas definições sobre Idade Média. Vamos começar então esse tema que é um período aí bem longo da história da humanidade, de aproximadamente 1000 anos, que hoje nós chamamos de Idade Média, nome esse que foi inventado ali mais ou menos no século XV. Mas é um nome que dá controvérsias. Vou explicar por quê, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse período aí. Então esse período, ele começou mais ou menos, na verdade, em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Queda do Império Romano do Ocidente. Então, esta data marcou o desmantelamento do antigo Império Romano, que ficou muito grandão, se dividiu em dois, e aí, nessa divisão, o Império do Oriente, que foi capitaneado ali em Bizâncio, na cidade de Bizâncio, antiga cidade de Bizâncio, que depois se transformou a cidade de Constantinopla, esse império ainda durou por mais 1000 anos. É exatamente isso que vai marcar o fim da Idade Média. Já o Império Romano do Ocidente, que era aquele clássico, né, onde ficava a Península Itálica e tudo mais, esse desapareceu nesse ano aí de 476. Então, isso marca exatamente o início do que hoje nós chamamos de Idade Média. Mas por que a Idade Média é uma palavra não muito interessante? Porque ela foi criada na época do Renascimento por intelectuais da época que gostavam muito, muito, muito do período clássico grego-romano, do período dos filósofos, da arte romana, da arte grega clássica. Então eles amavam muito esse período e eles começaram também a amar o período deles mesmos, que era lá por volta do ano 1500, por volta do renascimento urbano, renascimento artístico, etc. e tal. Então, eles olhavam com uma cara feia para esse período de 1000 anos aí, e eles achavam que foi tempos de retrocesso intelectual, retrocesso artístico, etc. e tal. Então, de forma pejorativa, eles colocaram essa Idade Média como se fosse uma coisa sem importância, um período meio ridículo da história da humanidade. E não é bem assim, não é um período ridículo. É claro que eles têm certa razão no que diz respeito a alguns avanços tecnológicos e científicos que realmente pararam na Europa da Idade Média. Na Europa. Outros lugares do mundo, a coisa estava avançando. Então ainda tem essa, né? Esse período, esse nome pejorativo que se dá, ainda se refere à Europa, que a Europa realmente retrocedeu um pouco em vários sentidos aí. Mas não quer dizer que não é um período sem importância, não. Então nós vamos entender alguns aspectos da Idade Média. Então a Idade Média, a gente lembra do quê? Ah, cavaleiro medieval, lutas com lança, cara em cima do cavalo, castelo, aqueles caras com aquelas armaduras. É verdade, tudo isso faz parte da Idade Média. Mas a Idade Média, ainda assim, pode ser dividida em duas partes. Por exemplo, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média é justamente esse período que tem coisas como o feudalismo, o estilo de governança chamado feudalismo, onde imperava a servidão e também a suzerania e vassalagem. Não existia lá o senhor feudal, aquelas pessoas que detinham terras e elas às vezes cediam pedaços de terras para um vassalo e os vassalos colocavam camponeses para trabalhar ali e esses camponeses não tinham direito a nada. Então esse sistema chamado feudalismo, ele meio que descentralizou o poder da Europa. Não tinha um soberano bem poderoso que nem um rei, por exemplo, embora existiam os reis. Também, nessa alta Idade Média, foi um período então que se manteve o Império Bizantino forte lá no Oriente, pegando ali Constantinopla, e também
apareceu o tal do islamismo. Então, houve uma mudança drástica aí na forma de governo e na religiosidade por causa do surgimento e expansão do islamismo. E também nós temos o Império Carolíngio. Esse Império Carolíngio que deu origem a alguns costumes medievais que são interessantes e importantes de se estudar. Ali o reino dos francos também, esses reinos todos de origem germânicas, que se formaram no lugar do antigo Império Romano. Então, isso é um assunto interessante ali na Europa. Na Ásia, então, tem o surgimento na Ásia, né, tem o surgimento do islamismo, mas esse islamismo ele expande de forma a chegar na África e na Europa. Então, isso também é relevante dentro da Alta Idade Média. Bom, aí nós seguimos para o segundo período, que é a Baixa Idade Média. Esse período ali, mais ou menos no século X. Veja que é uma divisão bem quadradinha, bem bonitinha, né? Quase 500 anos cada um deles. Então, no século X, houve, então, o renascimento urbano e comercial e houve uma decadência da igreja. Eu esqueci de comentar, mas a igreja católica, ela aumentou o seu poder muito, muito, muito na Alta Idade Média. E na Baixa Idade Média ela começa a perder um pouco desse poder. Perdão. Também, então, nós temos a crise do feudalismo. Então, esse sistema de governo também começa a modificar-se, né? Além de ser um período de peste, fome e guerra, né? Então, no final da Baixa Idade Média, então, isso começa a mudar também, começa a aumentar a população, as pestes começam a diminuir, as guerras também começam a diminuir, e aí entram as cruzadas de 1200, por aí. Isso aí também é um fator relevante que faz com que aconteça até mesmo o renascimento comercial urbano, que vai, no final das contas, por fim ao conceito de Idade Média, que é a queda da Constantinopla em 1453. Então, esse ano, na verdade, é o ano que termina o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Então, na hora que cai Constantinopla, a última cidade desse antigo grande império, pelos turcos otomanos, então você inicia o que a gente chama de Idade Moderna. Essa Idade Moderna que vem depois aí é a idade onde os filósofos do Renascimento vão dizer que é a melhor época. E a Idade Média, então, é um lugar ruim, é o período das trevas, a Idade das Trevas. Então, claro, esses nomes foram cunhados depois com o objetivo de dar uma diminuída no outro período. Mas todos eles são importantes para a história, todos eles são importantes para se estudar. Então, são coisas que a gente vai estudar aí nesse período, nas próximas aulas aí à frente. Beleza? Agradeço aí pela atenção, até mais.